Talvez você não está cansado de trabalhar. Possivelmente você está cansado de viver no modo automático. Pelo menos foi o que eu aprendi depois de 36 anos e é o que eu quero ensinar para você nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Augusto e eu venho aqui trazer um testemunho da minha vida. Espero que esse vídeo chegue bem para você em boa hora, porque eu conheço milhões de pessoas que sempre reclamam ou murmuram sobre a vida que levam, principalmente sobre cansaço. Nossa, eu faço milhões de coisas, mas ao mesmo tempo a minha vida não muda. E é sobre isso que eu quero falar com você. É normal a gente direcionar esse pensamento para nossa rotina, para o nosso trabalho, para as coisas que a gente faz. Muitas das coisas que a gente considera que cansa. Que, nossa, eu faço muito e tenho pouco, vivo 24 horas fazendo coisas e não vejo resultado. O grande problema disso, direto ao ponto, poderia deixar pro final desse vídeo, mas eu vou falar agora. É porque você tá vivendo fora do seu propósito. Ah, Fábio, mas o que você quer dizer com isso? Quando você vive dentro do seu propósito, você não cansa. Fazer a coisa que você mais arde em fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, não cansa. Você quer fazer 24 horas. Porque o cansaço de fato, ele não vem do corpo, ele não é só um cansaço físico, é um cansaço espiritual, é um cansaço emocional, principalmente um cansaço mental. Sabe aquela agonia que você sente quando você vai dormir sabendo que o dia de amanhã vai ser idêntico ao dia de hoje e mesmo assim ele não te satisfaz? É isso que eu quero trazer para que a gente cure isso. Porque você não precisa deixar de fazer o que você faz, você precisa dar um novo sentido para isso. Porque talvez esteja te faltando senso de propósito do porquê que você faz aquilo. Claro que é extremamente normal você fazer alguma atividade ou algum exercício, alguma função, principalmente pela questão capital, para você trabalhar, ter dinheiro, etc. O que eu quero dizer é que você precisa medir e colocar na sua balança da vida se essas atividades que você está executando te fazem feliz de fato. Porque assim, a felicidade, entendendo por esse lado, ela não vai vir de você receber o seu salário no final do mês. Ela vai vir das ações que você fizer terem sentido. Elas precisam fazer sentido para você, seja ela a mais simples de todas, desde que ela alimente um lado que não seja esse lado prático, que não seja esse lado normal, e sim o lado sobrenatural, que é sobre o seu espírito estar satisfeito com as coisas que você dá como alimento para ele. Se você for analisar a sua rotina, comenta aqui se for diferente disso, mas você acorda, trabalha, produz o que você acha que produz, vai dormir e no outro dia repete praticamente a mesma coisa. Nunca, em momento algum, esse tipo de rotina vai te trazer satisfação, porque ela não alimenta de fato o seu espírito. Você pode fazer coisas grandiosas, pode sim, mas você precisa achar outras coisas que alimentem a sua vontade de viver, que façam sentido para que você ache o porquê que você existe. É muito profundo se você for analisar, mas faz todo o sentido quando você olha, porque se você faz uma coisa que não está dentro das atividades que o seu espírito se alimenta, é como se você estivesse dando pedra para alguém comer. Não vai satisfazer e vai incomodar, entende? Você acorda, levanta, toma café, celular, responde e-mail, responde as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, entra no mesmo carro, faz o mesmo caminho. Essa rotina repetitiva te gera num estado de incômodo. Por quê? Porque o seu espírito está em constante crescimento, em constante evolução. Se você alimenta ele com uma rotina fixa, vamos dizer assim, com uma coisa estagnada, uma coisa chata para ele, pode ser legal para você, para sua carne, mas para o seu espírito não é. Ele quer viver o extraordinário, ele não quer viver aquela coisinha. E isso acaba incomodando e gerando esse cansaço espiritual. Que às vezes você tá cansado, pode perceber, você pode dormir 13, 14 horas. Se você não descansar espiritualmente, você vai acordar cansado. Você vai acordar não querendo viver aquele dia novamente. Compreende? E o que é pior, o resultado disso é que você perde a vontade de viver de fato e você acaba vivendo por obrigação. E nesse caso você precisa entender, o que mais pesa não é o trabalho. Você pode fazer o trabalho mais pesado do mundo, mas o peso que gera esse cansaço infinito é a desconexão com a sua essência, com você mesmo. Pelo simples fato de você não estar alimentando o seu inconsciente, o seu sobrenatural, com ações que fazem sentido para a sua vida além e não para a sua vida terrena. Você acaba fazendo e o mundo parece que virou uma vida de reação. Você só reage ao que acontece e não tem estímulo, você parece que não tem energia, gasolina, qualquer impulso que seja
para fazer outras coisas. Você só vive no modo de sobrevivência. E o pior, isso gera um ciclo, é infinito, é sem fim. Por quê? Porque você se encontra vazio, acha coisas para poder suprir isso e se entope de atividades que não fazem sentido. Então, quanto mais vazio você está, mais coisas você acha para poder suprir esse vazio, para poder fazer coisas, e menos faz sentido para você. É como se você estivesse dobrando a negatividade, porque quanto menos sentido fizer, mais atitudes sem sentido você vai querer fazer para suprir isso, entende? E o que a gente mais vê como cenário são pessoas extremamente prósperas em questão de riqueza, de trabalho, mas por dentro elas estão extremamente vazias. Por isso que a gente vê casos, por exemplo, de gente que se mata. Ah, a pessoa tinha milhões, foi lá e se matou. Por quê? Porque ela fez tanta coisa pro lado externo e nada pro lado interno. Esse é o X. É você entender que a realidade é a partir do seu interno e não das coisas que você traz de fora para dentro. Não adianta você ter bilhões de dólares e não ser preenchido por dentro. Se o seu interior for vazio, nada do que você faça de fora para dentro vai preencher, porque você só consegue preencher de dentro para fora. E eu posso te falar isso com máxima propriedade porque eu vivi isso na minha pele. Eu, ao auge dos meus 30 e poucos anos, me vi aí cheio de funcionários, cheio de tarefas, cheio de projetos, cheio de atividades, com a questão financeira acontecendo, com tudo acontecendo, mas eu parava de noite, botava a cabeça no travesseiro e pensava: o que está acontecendo comigo? Por que nada disso faz sentido? A minha vontade era não viver aquilo. Por mais que ela fosse boa, por mais que aos olhos das outras pessoas aquilo fizesse, eu quero viver essa vida. Não era uma vida a ser vivida, porque o interior dentro de mim, e isso cabe a cada um, não estava preenchido. E por isso que eu te falo, não se preocupe com as coisas externas, preocupe-se somente com o seu interno. Isso é muito grave falar, porque é uma das coisas mais sérias que você pode se comprometer a fazer, uma vez que você entende o que é isso. Se preencher por dentro, buscar Deus para preencher você, o amor, a verdade, a motivação de vida a partir da sua essência, vai te dar uma sensação de liberdade gigantesca, de preenchimento. É o verdadeiro silêncio que precede qualquer entendimento. Não tem como eu falar em palavras, mas uma vez que você se preenche, você vai entender o que eu tô falando. E virando a chave, olhando para o cenário positivo, quando você tá preenchido e começa a fazer atividades que fazem sentido, o servir da sua vida pode ser monetizado, trabalho mesmo, labuta que seja. Se aquilo estiver conectado com a sua essência interna, você nunca vai cansar. Você vai querer dormir 2 horas por dia e acordar com um extremo ânimo para viver aquele dia novamente. É igual criança quando ganha um videogame. Não sei se foi o seu caso, mas é que você nunca mais quer parar de jogar aquilo. Esse é o jogo. Por quê? Porque aquilo alimenta tanto a criatividade de uma criança, para ela é o máximo da execução, da vida. É acordar, jogar, acordar e jogar. Pelo menos foi para mim, não sei se para você se foi, comenta aqui. Mas é a mesma sensação. É você ter um porquê de acordar e viver tão grande que é inexplicável. E se você faz as coisas inexplicáveis, jamais você vai cansar, você não vai cansar o seu corpo. Talvez um pouquinho. Você não vai cansar o seu espírito, porque você vai estar alimentando ele com crescimento, com evolução. E você não vai cansar a sua mente, porque aquilo faz sentido. O verdadeiro cansaço mental é que a mente fica tentando buscar senso nas coisas que você faz, e isso é o que cansa. É porque você faz tantas coisas que não fazem sentido que a mente acaba dando um tilt ali e ela fala: cansei e desliga. Aí você entra em burnout. Beleza, Fábio, você falou aí um monte, o que eu faço? Se você se identificou com isso, a dica que eu te dou é: para absolutamente tudo que você está fazendo sem sentido. Eu não tô falando para você sair do seu trabalho, não é isso. É para você parar de fazer sem sentido e achar sentido naquilo que está fazendo. Se for o caso do trabalho, por exemplo, pega um momento, um sábado ou um domingo de manhã, que você não vá executar tantas tarefas e vai meditar, vai orar, vai pensar na sua vida como você consegue dar um novo sentido para aquilo. Mesmo que isso exija planejamento, mesmo que exija um movimento de sair do seu trabalho e inventar outra coisa, nada é impossível se você conseguir enxergar senso nisso, principalmente visando a sua felicidade, visando o seu bem-estar, visando a alimentação do seu espírito, onde aquilo vai te dar uma motivação eterna, aquilo vai te dar um gás tão grande que é incomparável com o que você vive hoje,
se for o caso de isso te incomodar. Porque no fim das contas, possivelmente o que te falte não é força, não é força de vontade, e sim verdade. Verdade é o que te liberta. E a verdade é, se isso faz sentido pra você, você precisa deixar de fazer o que não faz. E o que é pior, viver uma mentira consome muito mais energia do que ter coragem de mudar. Se você gostou desse vídeo e ele fez sentido pra você, comenta aqui, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal para poder receber qualquer outro vídeo e compartilha, manda aí para quem você achar que precisa receber essa mensagem, mudar de vida, criar coragem, ter uma nova perspectiva, um novo ponto de vista sobre a vida e, obviamente, ser feliz. Buscar aí um bem-estar maior seu e para os seus, para que você tenha uma vida melhor. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.